Olá, meus internautas, Pastor Jonias, lição 8 da revista da Escola Dominical, editora CPAD. Tema: a grande tribulação. Texto áureo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Objetivo geral: mostrar que depois do arrebatamento da igreja terá início a grande tribulação. Verdade aplicada: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Quando se der o início da 70ª semana de Daniel, na visão de Daniel dada por Deus, as 70 semanas de ano, vai se dar um episódio estarrecedor chamado Grande Tribulação. 7 anos de dor, de angústia, de grande aflição como nunca houve na história da humanidade. Após o rapto da igreja, isso se desencadeará. Juízos implacáveis de Deus. Segundo a sistemática apocalíptica, os 7 selos abertos, a aparição do cavalo branco representando aparente paz, o cavalo vermelho que representa guerra, o cavalo preto que representa fome e o amarelo que representa morte. O Apocalipse dá sequência à série de juízos implacáveis de Deus no toque das 7 trombetas e no derramamento das 7 taças da ira de Deus, não se falando da reserva surpreendente de juízos que estão embutidos no capítulo 10 de Apocalipse, que não foi permitido a João escrever quando o anjo, vestido de nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, com o rosto semelhante ao sol e os pés como coluna de fogo, postos na terra e sobre o mar, representando cobertura total da extensão terrestre e domínio sobre ela. Estes juízos não foram revelados e nos aponta para surpresa desagradáveis, a tal ponto que não foi permitido a João escrever para que a humanidade não ficasse mais aflita ainda. A grande tribulação é um momento de angústia sobre a terra. Os trovões, os relâmpagos, todos esses símbolos abarcam a realidade de sofrimento que não se pode descrever. Juízos de Deus derramados como chuviscos sobre a terra para abater os povos da terra que não quiseram acreditar em Deus e dar ouvido à sua mensagem. Vamos tratar nessa lição estes episódios, a grande tribulação que virá sobre a terra. Vem comigo. A grande tribulação. O que é a grande tribulação? Introdução, nós colocamos: momento de aflição sem precedente, já estabelecido pela palavra de Deus através da escatologia bíblica. Deus não deixa desavisado os seus. O bojo de profecias que apontam para o futuro nos revela as coisas que viriam a acontecer. A grande tribulação já estava delineada lá em Daniel, quando Deus mostrou para ele as 70 semanas de anos terminadas sobre o povo judeu, sobre o povo de Deus. A igreja passará pela grande tribulação. A igreja é a noiva de Cristo, que enquanto houver a grande tribulação aqui na terra, ela estará em festas nas mansões celestiais. Nós vimos na lição passada as bodas do Cordeiro, festas, núpcias do casamento de Cristo com a igreja. A igreja não vai passar pelo fio da grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação são aqueles que não acreditaram em Jesus Cristo, que não deram crédito à palavra de Deus, que desobedeceram à palavra de Deus,
os crentes desobedientes, os gentios, os filhos rebeldes, aqueles que não deram ouvido aos pais, à orientação dos pais, à orientação da Bíblia Sagrada. Todos os desobedientes certamente estarão passando pela grande tribulação, mas a igreja do Senhor não passará pela tribulação. No textuário está bem explicitado: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tribulação. Aleluia. Oh, aleluia. Os salvos não passarão pelas raias da grande tribulação, 7 anos de tribulação sem precedente na história da humanidade, porque certamente estará nas mansões celestiais ceando as bodas do Cordeiro. Manifestação da trindade satânica na grande tribulação. A trindade satânica é a manifestação do anticristo, um governo único estabelecido sobre a terra, oriundo da besta que sai do mar e da besta que sai da terra, que é o falso profeta. A besta que sai do mar exerce hegemonia sobre as massas humanas. A água fala de massa humana, de pessoas, de nações. O governo político que vai reger. A tríade satânica está representada através do anticristo, do dragão, ou Satanás, e do falso profeta. O falso profeta é o líder religioso que vem provavelmente da terra de Israel, para que Israel possa acreditar nele. Então aqui nós temos a manifestação da trindade satânica que exercerá seu poderio na terra. A besta, o falso profeta, o anticristo. As religiões serão dominadas pelo falso profeta, que tem como líder um judeu que vai apontar a solução da religião para todos os povos da terra, e um governo forte que vai liderar as nações na área política, apresentando vantagens. Terceiro ponto, o juízo de Deus sobre o mundo. O livro selado, sua abertura. A abertura do primeiro selo parecerá um cavalo branco que representa a aparente paz do anticristo. Aliás, os 3 anos e meio iniciais serão anos de bonança, de apresentação de solução para a humanidade. 3 anos e meio em que Israel vai estar sendo protegido, achando que as coisas vão às mil maravilhas. E depois dos 3 anos e meio, os 42 meses, então Israel romperá com o governo da besta. Então essa aparente paz é representada pelo cavalo branco na abertura do primeiro selo. No segundo selo, o cavalo é vermelho, que representa guerra. Guerra, sangue, sem precedência na história do mundo. A abertura do terceiro selo fala do cavalo preto. Uma vez tendo guerras e mais guerras, nós teremos como consequência grande fome na terra. Quarto e quinto selos. No quarto selo, o cavalo é amarelo. Depois de todos esses episódios, então se terá morte, e representa a morte. No quinto selo, as almas que gemem debaixo do altar, que morreram por causa da palavra de Deus. Sexto e sétimo selo. No sexto selo, nós vamos ter grande tremor de terra, estrelas caindo do céu. Isto fala de juízos implacáveis de Deus. Quando se fala de trovões, de relâmpagos, isso se fala das grandes tribulações, dos grandes juízos de Deus, das provações, dos abalos sísmicos, dos poderes e potências sendo abalados. E o sétimo selo, silêncio nos céus, ordem para iniciar o toque das trombetas, que aqui sim, no toque das trombetas, nós vamos dar abertura a uma sequência de juízos ainda mais implacáveis. Aliás, o Apocalipse está assim sistematizado. Abertura dos 7 selos, soar do toque das 7 trombetas, soar dos 7 trovões e derramamento das 7 taças da ira de Deus. Nós temos ainda, no capítulo 10,
os 7 trovões, conforme falado na introdução. O anjo permite, orienta a João que coma o livro e que na boca é doce e no ventre é amargo. Falando da palavra de Deus, que ao se comer é doce, mas produz efeitos cortantes para corrigir. Ele, vestido de nuvem, ou seja, eclipsado, envolto em mistério. O anjo está envolvido em mistério e os juízos aqui derramados não são permitidos a João escrever, porque reserva surpresa, desagradáveis de forma impressionante. Sua cabeça como o sol, seus pés como coluna de fogo e firmados sobre o mar e sobre a terra, abarcando toda a extensão terrestre e tendo domínio sobre ela. As 7 taças da ira de Deus desencadeiam os juízos finais, mais implacáveis. Aprendemos nessa lição os 7 anos de grande tribulação. 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 trovões. Juízos virão sobre a terra. Derramamento de juízos implacáveis sobre a humanidade caracteriza a grande tribulação. E possamos absorver essa lição para uma projeção melhor, estarmos listados no rol dos salvos que vão ser arrebatados por Cristo, para, ao invés de sermos provados aqui pelo fogo, estarmos nas mansões celestiais, participando das bodas do Cordeiro. E a grande tribulação ficará para aqueles que são desobedientes e são incrédulos. Que Deus nos abençoe. Vamos aqui para refletir sobre as questões. O que é a grande tribulação? É um período de aflição e angústia incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Quanto tempo durará a grande tribulação? Terá a duração de 7 anos. Quando acontecerá a grande tribulação? Ela acontecerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus Cristo em glória, quando ele pisar no Monte das Oliveiras. A igreja passará pela grande tribulação? A igreja não passará pela grande tribulação. Como é formada a trindade satânica? O falso profeta, juntamente com o diabo e o anticristo.